Disse certa vez Chico Anísio: eu aprendi com Charles Chaplin que a gente pode colocar coisas sérias dentro da graça. Isso eu procuro fazer. Uso personagens que fazem coisas até líricas, porque Chaplin nos ensinou, principalmente, que o humor pode ser tudo, até engraçado. No ano de 2012, no velório de Chico Anísio no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a atriz Marília Pêra lamentou a morte do amigo e disse que ele era o Charlie Chaplin brasileiro. Em depoimento à Folha de São Paulo, o ator Lúcio Mauro encerrou com a seguinte frase: foi maior do que Charlie Chaplin. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho nasceu em Maranguape, no interior do Ceará, em 12 de abril de 1931. Chico Anísio, como era conhecido, tornou-se um artista completo. Foi escritor, roteirista, diretor, ator, humorista e teve uma longa carreira repleta de sucesso e reconhecimento popular. Sonhou ser jogador de futebol e depois advogado, objetivos que abandonou cedo, quando aos 16 anos ingressou na rádio ao vencer vários concursos de calouros e acabar atuando como ator de radionovelas. Não demorou a descobrir seu caminho no humor, gênero que construiria sua carreira de mais de 60 anos. Charlie Spencer Chaplin foi um ator, diretor, produtor, dançarino, escritor e músico inglês. Considerado o maior artista cinematográfico de todos os tempos, consagrou-se pelas obras na era do cinema mudo, repletas de mímica e da comédia. Filho de artistas, logo demonstrou talento para a arte. Seu pai era vocalista e ator, já a mãe era atriz e cantora que conquistou certa reputação no campo da ópera. Durante a infância, Charlie Chaplin enfrentou algumas dificuldades, entre elas o divórcio dos pais antes de completar 3 anos, a morte prematura do pai alcoólatra, seguido pela doença da mãe, que acabou internado em um asilo. Consequentemente, Charlie e seu irmão Sidney precisaram se cuidar sozinhos, passando por orfanatos e escolas de crianças pobres. Com o talento herdado naturalmente, os jovens subiram ao palco visando a melhor oportunidade para uma carreira. Chaplin ficou conhecido por sua versatilidade nas artes, sendo que em Luzes da Ribalta foi diretor, produtor, financiador, roteirista, músico, cinematógrafo, regente de orquestra e ator. Apesar dos filmes falados tornaram-se um modelo dominante logo após serem introduzidos em 1927, Chaplin resistiu a fazer um filme assim durante toda a década de 1930. Ele considerava o cinema uma arte essencialmente pantomímica. Ele disse: a ação é geralmente mais entendida do que as palavras. Assim como o simbolismo chinês, isso vai significar coisas diferentes de acordo com a sua conotação cênica. Ouça uma descrição de algum objeto estranho, um javali africano, por exemplo. Depois olhe para uma foto do animal e veja como você fica surpreso. Alguns temas musicais de seus filmes, como os de O Garoto, Luzes da Cidade, Tempos Modernos e Luzes da Ribalta, são inesquecíveis. Assim como Chaplin, Chico Anísio também ficou conhecido pela sua versatilidade nas artes. Criou mais de 200 personagens. Como compositor, gravou mais de 20 discos. Ganhou 2 discos de ouro e teve músicas interpretadas por Dolores Duran e Alcione. Entre os anos 1950 e 1990 lançou discos, sempre com uma verve cômica. Formou o grupo Baiano e os Novos Caetanos, como Arnaud Rodrigues e Renato Piau. Em sua carreira de escritor, editou 21 livros, vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares e escreveu dezenas de roteiros para os cinemas brasileiro e americano. Dirigiu dezenas de programas de TV e peças de teatro. Foi comentarista esportivo, repórter de campo e comentou jogos da seleção brasileira na Rede Globo ao lado de Pelé. Em 1950, Chico Anísio comentou jogos da Copa do Mundo para a Rádio Guanabara. Em 1990, após a grande popularidade de seu personagem Coalhada, um estereótipo do jogador de futebol da época, Chico foi convidado pela Globo para ser um dos comentaristas do Mundial da Itália. Em 1984, decidiu investir na carreira de pintor e já participou de várias exposições no Brasil e no exterior. Em 2009, Chico foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta comenda do governo brasileiro na área. Ambos artistas tinham um posicionamento político bem caracterizado. Uma das obras mais famosas de Chaplin é O Grande Ditador, de 1940, uma sátira ao nazismo de Hitler e ao fascismo italiano de Benito Mussolini. Primeira obra do cinema falado de Carlitos, o filme conta com o personagem Hinkel, tirano vivido por Chaplin, que perseguia judeus e tinha a ambição de conquistar o mundo, disputando com Benzino Napalone a primazia da invasão de Austerlitz.
Documentos divulgados pelos Arquivos Nacionais da Grã-Bretanha revelam que Chaplin foi alvo de uma investigação do Serviço Britânico de Inteligência, depois de o governo dos Estados Unidos acusá-lo de ser comunista. No entanto, apesar dos esforços, as mesmas não conseguiram sequer identificar com certeza o local de nascimento do artista, tampouco qual foi o seu nome verdadeiro. Perseguido pelo governo norte-americano, o ator foi impedido de retornar ao país em 1952, apesar de ter morado por lá por mais de 30 anos. Chico Anísio, em certo momento, explanou: "Depois de ser comunista, eu passei a ser esquerdista, e hoje eu sou realista." Chico Anísio foi também um crítico ácido não apenas das instituições políticas, mas também das práticas sociais conservadoras ou não. Seus tipos caricatos denunciavam muitos aspectos negativos de nossa sociedade. Entretanto, ele mesmo era alvo de críticas por manifestações consideradas polêmicas, e ironicamente fazia humor com tais críticas. Ambos personagens estão no panteão dos grandes artistas, sendo Chico conhecido nacionalmente de sul a norte e de leste a oeste. Chaplin foi e é presença marcante na história do cinema mundial, visto que é um passo muito mais próximo de artistas do hemisfério norte ganhar proporções mundiais. Por que Chico ficou restrito ao Brasil? Pelo fato de dificilmente a arte cinematográfica brasileira ganhar proporções mundiais ao longo da sua história.